Liguem os seus motores, ajustem os retrovisores e preparem-se para uma volta cinematográfica a mais de 300 km por hora, porque hoje, no Cine Quinto, vamos falar de um filme que acelera não só nos circuitos, mas também nas tensões, ambições e dilemas humanos. Fórmula 1, a nova obra de Joseph Kosinski, o mesmo diretor de Top Gun Maverick, com produção de Brad Pitt, Lewis Hamilton e Jerry Bruckheimer. Mas, Felipe, que abertura mais cheia de clichê, hein? Sim, essa manada de lugares comuns, este cardume de chavões, é a minha pequena homenagem a esse filme que é bom, mas é ruim, e que é ruim, mas é bom, e que mostra que Hollywood, após anos de filmes recheados de militância woke, reaprendeu a fazer o bom e velho entretenimento cheio de clichês. Mas será que dará o próximo passo? É sobre isso e mais um pouco que falaremos hoje neste Cine Quinto. E roda a vinheta porque o claqueteiro tá de mudança. Olá, meus cinéfilos elementares, espero que vocês tenham passado bem a semana. Estamos de volta com mais um Cine Quinto e eu já queria pedir, como sempre, para vocês darem aquele joinha e comentarem, compartilharem o nosso vídeo e também para se inscreverem no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Na semana passada falamos do filme Her, do Spike Jonze, e ficou muito legal, viu? Modéstia à parte, eu gostei muito desse Cine Quinto. E eu separei os comentários de @alessamesquita, deve ser a Alessandra, né? Que ela disse o seguinte: relacionamento não é para preguiçoso, dá trabalho mesmo. Requer que nós assumamos nossos papéis, que levantemos, que lutemos, que desenvolvamos interesse, que nos sacrifiquemos. O outro nome disso é amor, verdade. Concordo plenamente. E o também @rickstars disse: me desculpe, mas já falaram que você parece um hamster? Não, nunca falaram que eu pareço um hamster, mas não é que eu pareço mesmo um pouquinho. Já falaram que eu pareço um labrador, que eu era o labrador do X, que todo mundo se dava bem, né? Que eu era um cara assim, bastante querido, que me deixava muito contente. Mas hamster é a primeira vez. Também falaram que eu parecia aquele cara do Stranger Things, o policial, né? Que namora a principal lá, a mocinha. E também já me falaram que eu parecia o Samuel Rosa, mas isso quando eu não tinha barba, então talvez eu não pareça mais tanto com ele. Mas enfim, é isso aí, a gente parece bastante gente por aí. E vocês acham que eu pareço com alguém? Então pode comentar aí. Tá bom? E agora, antes de continuar, eu devo avisar que este vídeo pode conter spoilers e se você resolver seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, Fórmula 1 conta a história de Sonny Hayes, que foi um prodígio da Fórmula 1 nos anos 90, mas a sua carreira foi interrompida por um grave acidente. Anos depois, vivendo de corridas menores e enfrentando problemas pessoais, ele é convidado por um ex-colega de pistas, o Rubens Cervantes, que agora também é dono de uma equipe fictícia chamada APX GP. Para ajudar a salvar a escuderia da falência, Hayes retorna como segundo piloto e mentor do jovem Joshua Pierce, que inicialmente não fica muito feliz com a presença do velhinho lá, mas depois acaba aprendendo que experiência é algo tão valioso quanto o talento. Quantas vezes você já viu esse filme, hein? Temos Top Gun Maverick, que foi dirigido até pelo mesmo diretor, o Joseph Kosinski. Mesmo o filme Carros, né, tem uma coisa parecida, o cara que é jovenzinho lá, todo metido a besta, e de repente ele tem que aprender, inclusive com os mais velhos, né, porque aquela cidade é uma cidade antiquada, e tem que aprender com a experiência daquelas pessoas que viviam num outro tempo, a ser uma pessoa mais humilde, a aprender com a experiência dos antepassados, né. Então, também é um jovem carro piloto e talentoso, né, jovem e talentoso, que precisa aprender a ser mais humilde para ser um verdadeiro vencedor. Ou seja, a história não é nova, né? E antes de entrar nos assuntos, eu já vou dizendo aqui que eu não sou um grande fã de filme de esporte e nem um pouco fã de Fórmula 1. Acho um negócio assim, não assisto, não acompanho, não me interessa muito. Então eu posso dizer que o filme é muito eficiente em entreter uma pessoa como eu, totalmente fora do mundo das corridas, um cara que não gosta de esporte, mas o filme é muito divertido de ver, é muito gostoso de ver, ele tem excelentes momentos, tem boas piadas, tem boas sacadas, tem um momento emocionante interessante, a história do cara mais velho tentando se reencontrar. Eu não entendi nenhuma referência extra e nem fui buscar depois nenhuma das participações especiais dos personagens reais, e eu confesso que não fez nenhuma falta. O filme realmente ele funciona bem sem nada disso. E eu imagino que se você gosta de Fórmula 1 e se você se interessa por esse tipo de assunto, se você vê
todos os, vamos dizer, os easter eggs, você vai se divertir mais ainda. Assim como eu, quando vejo um filme sobre rock, um filme sobre coisas que me interessam, eu consigo ver esses detalhes e realmente é muito mais divertido. Por exemplo, um filme sobre o Saturday Night Live, que está no ar e eu quero ver, até para ver se eu comento aqui no Cine Quinto. É um filme que provavelmente eu vou saber muito mais referências, porque eu acompanhei o pessoal do humor dos anos 70 nos Estados Unidos. O Saturday Night Live foi um dos programas que eu mais acompanhei também quando a internet começou e a gente tinha acesso a esses programas mais americanos. Então, provavelmente nesse filme eu vou ter essas coisas dos easter eggs, mas no caso da Fórmula 1 ele funciona muito bem sem nada disso, tá? Então é um filme divertido, emocionante, toca em assuntos universais e relevantes, tá? Não é um filme totalmente superficial, eles não são relevantes só para o mundo moderno, como para mim, pessoalmente, né? Então, tirando a parte da adrenalina, o que faz o Fórmula 1 um grande filme é o drama pessoal do Sonny, né, que é vivido pelo Brad Pitt, e é algo que qualquer pessoa pode entender. Seja você um jovem com toda a vida pela frente, olhando assim a experiência de um cara mais velho que perdeu algumas oportunidades por questões alheias até à sua vontade e o seu talento, ou até a coisas que ele fez, foi um acidente que tira ele das corridas principais, ele acaba tomando um outro caminho, né? Seja você também uma pessoa que viveu, né? Viveu bastante, como eu, já sou quase um senhor, né? Já sou, não cheguei a, eu acho que oficialmente eu não sou um idoso, mas eu já vivi bastante para perceber esse tipo de coisa, que nem tudo que a gente planeja se torna realidade, né? Todo mundo se reconhece nesse drama, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, por causa disso tudo que eu falei. Eu mesmo, por exemplo, com 14 anos, achava que o meu destino era ser um rockstar, era tocar para multidões, estádios lotados, plateias ensandecidas. E isso foi importante, porque aí eu percebi a minha vocação com a música e comecei a estudar e a me preparar para isso. Mas hoje eu percebo que nem era isso muito que eu queria. Tanto que logo cedo, graças a Deus, esse negócio de fazer muito sucesso, até por pessoas que eu admirava, que nem faziam tanto sucesso assim, mas que tinham uma carreira muito bacana, né? Tipo, tinham uma obra que eu admirava. Eu falava, pô, às vezes não é tocar no estádio, de repente é só fazer uma obra que seja realmente boa e relevante, não para uma multidão, mas para algumas pessoas que você admira e não sei o quê. Tanto que aí eu comecei a pensar nessa história de deixar um legado, algo que, fazendo sucesso ou não, mudaria a história da música pop, né? Graças a Deus, pouquíssimo tempo depois eu comecei a perceber que esse também não era o meu caminho, que não precisava mudar a história da música pop. A primeira pista que eu vi que eu estava saindo dessa ideia foi quando eu comecei a rir disso, né? A rir comigo mesmo. E eu e meu querido amigo Daniel Galli, a gente fundou o movimento despretensioso que vai abalar as estruturas da música universal, quiçá municipal. E a gente fez esse movimento e eu comecei a ver que realmente a gente estava rindo da gente mesmo e não fazia sentido também você querer entrar para a história, né, como um Beethoven ou não sei o quê. Não, pelo menos para mim, a história, né, eu tinha que fazer outra coisa da vida, não era esse o meu destino. Talvez, não sei, quando eu tiver 60 anos, isso desperte de alguma forma e eu vire um próximo Beethoven, mas eu acho que não vai ser isso aí. Mas mesmo que for, agora eu já percebi que não era esse o caminho. Depois, enfim, eu tive filhos, eu percebi que a minha vocação, na verdade, era tentar ser uma pessoa a melhor que eu conseguisse, né, o mais honesto, o mais virtuoso, para que eles tivessem alguém a quem se espelhar, né? Alguém que eles pudessem olhar e falar, pô, eu quero ser assim que nem meu pai. E claro que, como vocês podem ver, eu também falhei miseravelmente nessa missão. Mas tudo bem também. E é aí que eu percebi que a grandeza, né, da vida de um homem pode caber dentro de um quarto. Eu pensei nos meus avós, né, vivendo as suas grandes vidas comuns, né, nos seus quartos, com seus pequenos trabalhos, criando a sua família, uma vida de gente comum. Teve até um filme que a gente falou aqui sobre isso, As Bruxas... Puta, é um nome bem chato, um filme irlandês. Depois eu mando pro editor e ele coloca na tela aí. É um nome meio irlandês, enfim, que fala disso, né, de um cara que quer ser o grande compositor de música. Ele deixa, inclusive, de ser amigo do melhor amigo dele lá local, para falar assim, não, você tá me fazendo perder tempo, eu tenho que ser mesmo um grande músico, não sei o quê. E aí ele esquece da filha, da família, dos amigos e de todo mundo para ser o grande músico, sendo que a vida dele fazia muito mais sentido sendo
quem ele era, uma pessoa comum ali. Nem todo mundo nasceu para Napoleão. Ainda bem, né? Imagina um mundo com 7 bilhões de Napoleões. Ia ser um inferno isso aqui, né? Mas essas pessoas comuns ensinam virtudes, né? Deixam esse mundo um pouco melhor até, dentro do seu círculo ali, né? Melhor do que ele podia ser. E eu penso que ao mesmo tempo, o que seria do mundo sem esses homens grandes como Dom Pedro I, Napoleão, o próprio Beethoven, Marco Aurélio, né? Que desperdício se eles tivessem tido essa vida normal que eu tenho, que meus avós tiveram, ou que uma pessoa lá, um marceneiro que está na sua cidadezinha criando seus filhos, ou até vivendo sozinho, fazendo da sua vida o melhor possível, né? Uma pessoa boa, que faz o bem, enfim. Que desperdício que seria o mundo se Dom Pedro estivesse lá. No caso dele é difícil porque ele nasceu ali já, né? Essas pessoas que conquistaram seus lugares, né? Seria diferente, né? Seria um mundo, às vezes, pior, né? Então, cada um tem cada macaco no seu galho, como diriam, né? Hoje eu acho que o mundo não ganharia nada, por exemplo, com o Felipe Popstar. Eu provavelmente ia estar, sei lá, infeliz, materialista, cheio de dinheiro. Eu até brincava com um amigo meu na época, a gente falava, não, nosso sonho é acabar num motel do Texas, bêbados, mortos numa cama depois de transar com 10 mulheres, ou seja, aquela ideia, claro que a gente falava isso brincando, mas é isso, né? O que ia ser melhor para o mundo? Eu estar lá, ou aqui, talvez eu tá lá, né, porque aqui eu posso falar muita bobagem e vocês acharem horrível, mas tanto faz. A questão é que, o importante é que talvez o meu papel seja esse semi-anonimato aqui, plantando uma semente aqui, outra ali, né, ou talvez não seja nada disso e realmente por causa da minha preguiça vocês perderam o Beethoven no mundo. E aí, paciência, né. A questão fundamental de tudo isso, porque a gente nunca vai saber exatamente, é que cada um de nós foi criado para uma coisa e quanto mais perto a gente tá dessa coisa, dessa vocação para a qual Deus criou cada um de nós, mais felizes, mais completos a gente vai estar e melhor a gente vai fazer para o mundo. Por isso que tem um monte de gente famosa e rica que não consegue ser feliz, porque está longe, né, do que veio fazer, e não é um tamanho exterior, né, o tamanho da sua fama ou do seu quanto dinheiro você tem que vai te preencher. Tanto é que um monte desses caras, você vê atores de Hollywood tirando a própria vida, né, aquele cara do Friends lá, o Chandler, bom, enfim, tem vários exemplos. Então, esse é o tipo de questionamento que o filme te traz, assim, né? E pode também não causar, porque se você só gosta de ação e não tá prestando muita atenção nessas coisas, vai gostar do filme também, né? E isso é legal, tudo bem, nenhum problema. Uma outra coisa com a qual eu me identifico bastante é a questão do conflito de gerações que tem no filme, né? Eu tenho a sensação que a molecadinha hoje enxerga nos velhos o valor que a gente enxergava quando era jovem. Talvez também seja uma coisa da minha bolha, mas eu gostava de ouvir os mais velhos, eu gostava de ver gente melhor do que eu tocando, com mais experiência. Eu gostava de ver os mais velhos mexendo nas máquinas, os computadores tinham acabado de chegar, mas também tinham as máquinas antigas, analógicas, né? Aquela coisa. Então eu gostava de ver, mesmo que aquela máquina não fosse usar, porque ela já estava ficando obsoleta, eu gostava de entender, de saber, pô, como é mais difícil, né, para eles fazerem isso, como para a gente está tudo mais fácil, você ter essa noção de que a gente vive numa vida em que a tecnologia te dá uma tranquilidade, uma facilidade que talvez os mais velhos não tiveram e que por eles saberem todo o caminho, por exemplo, no meu caso do som, né? O cara sabe quando ele vai gravar, quando ele ia gravar uma voz antigamente, ele precisava saber da onde vinha o som, para onde ele ia, porque aquilo todas as ligações, se ele fizesse uma ligação errada, se ele tivesse algum problema, ele ia ter que saber como resolver. E hoje você pluga uma coisa só num lugar só e aquilo funciona e fica mais ou menos, mas aí você tem o software de inteligência artificial que vai deixar aquilo perfeito, só que você fica mais burro, né? Porque o cara sabe todo o caminho e ele sabe usar o que você sabe, mas a gente não saberia fazer o caminho que ele fez. Então eu vejo que hoje em dia a molecadinha tá meio, né, ensoberbada, isso? Ensoberbada com as tecnologias, porque, eu consigo fazer um monte de coisa que esse velho aí demora uma semana pra fazer, né? Faz um monte de merda, o velho talvez faça uma coisa muito melhor do que as 10 que você fez, mas aí tudo bem. E esse filme mostra isso legal, né? Mostra que também a experiência, também a idade, ou seja, toda a experiência de vida faz diferença, inclusive para você ser bom nas atuais circunstâncias. Talvez eu esteja meio enganado, mas o que eu vejo, assim, de perto é que a cada dia os mais novos ficam achando que o mundo começou no dia que eles nasceram, sabe? Eu, quando era
jovem, talvez por ser uma pessoa interessada, não sei, eu sabia de filmes, de músicas que aconteceram antes de mim. Eu gostava muito, inclusive, de ouvir músicas antigas. O cara fala, eu não conheço o Charlie Chaplin, vai que seja, mas, pô, eu também nem era nascido. Eu falei, pô, amigo, eu também não. Charlie Chaplin nasceu muito antes de mim. Então, assim, tem coisas que você, ainda mais se você quer trabalhar com alguma coisa ligada à cultura, por exemplo, você precisa saber. São coisas, mas eu vejo que cada vez menos essa cultura inteligência artificial, Google, TikTok, você fica muito na superfície. Isso é um perigo. E é uma coisa que o filme, lá em segundo plano, ele dá uma cutucada. Não é o assunto central do filme, mas dá uma cutucada. A gente mesmo aqui, a gente foi chamado de velho pelo pessoal do MBL, né? Como se as ideias deles fossem melhores, né? Como se isso fosse um xingamento, né? A gente dá risada porque até quando você é mais velho, você olha pro jovem e fala assim, tá bom, é jovem, né? Deixa ele lá. Logo a gente que vive citando o velho Nelson Rodrigues, jovens envelheçam. Outra coisa que tem me incomodado nos filmes atuais é esse papo. O Tom Cruise pilotou os aviões de verdade. O Brad Pitt correu nos carros de Fórmula 1. Beleza, isso aí é marketing, bacana. Mas e daí, né? Assim, em questões do filme. O primeiro Superman não voava. E o filme é bom mesmo assim, entendeu? Não precisa voar. Ele tem que fazer o filme bem feito, o roteiro ser bom. Se ele voou de verdade ou não voou de verdade, é uma curiosidade ali. Mas hoje parece que assim, não, o cara fez isso aí, virou um assunto. É porque fica parecendo uma forçação de barra pra criar assunto mesmo, pra criar notícia. Uma coisa meio, tá bom, beleza, Brad Pitt, o cara é bonito, bom ator e ainda dirige um carro de Fórmula 1. Talvez tenha um pouco de inveja da minha parte, talvez. Mas eu querendo no meu auto-engano, eu acho que isso é bobagem mesmo. Se o filme for bom, não importa se é o Tom Cruise ou o Zé Smith com peruca do Tom Cruise no avião. Pra mim, tanto faz. Eu quero ver um filme legal. Um destaque também pra esse filme foi a trilha. Um monte de gente achou ela sensacional. Eu achei ruim, pra falar a verdade, achei sem personalidade, tem até uns trap meio modernoso ali. Eu esperava mais do Hans Zimmer, que é um cara que eu admiro bastante. Outra coisa que também me chamou a atenção foi terem chamado o Brutus para fazer logo, atenção para o spoiler, logo o Brutus era o traidor. Quem assistiu a série Roma vai entender, quando você vê o Brutus lá, e eu já olhei e falei, esse cara aí é traíra, hein, cuidado. Eu fiquei até esperando o piloto na hora falar, até tu, Brutus, né? Mas enfim, é um filme legal. É uma excelente propaganda, né? Porque também a Apple está negociando os direitos para transmitir o campeonato de Fórmula 1 pela Apple TV. Então, na verdade, é um filme propaganda, né? Para fazer as pessoas se interessarem. Aquela coisa do soft power, a gente até falou aqui no canal. Tem um vídeo, inclusive, muito bom do Carlos de Freitas falando sobre isso. Assistam, tá aqui no card. Eles trabalharam esse soft power também para mostrar, a Fórmula 1 é um negócio legal, é emocionante, né? Como se assistir Fórmula 1 fosse que nem assistir esse filme. Você fica lá vendo, carrinho vai, carrinho volta, carrinho vai, carrinho volta. Não é muito parecido com o filme, mas tudo bem, quem gosta, eu acho que vai gerar, pessoas vão gostar de Fórmula 1 por causa desse filme, com certeza. O carrinho da Fórmula 1 só vai. Ele só vai, carrinho vai, tá. Estão me dizendo que o carrinho não volta. Tudo bem, mas é porque ele vai por cima e volta por baixo, vai por cima e volta por baixo. Se bem que esse aí é aquele que é redondinho, né? Que o americano gosta, Indianápolis. Mas Indianápolis, sei lá. Bom, Indianápolis. Mas enfim, eu não vejo muito problema em filme que nasce de propaganda também. O Lego Movie, por exemplo, é um dos melhores filmes para criança da era woke, né? Justamente porque tem uma mensagem universal, não muito woke e também é meio politicamente incorreto e é feito para Lego, para as pessoas gostarem de Lego. Casablanca é um filme de propaganda americana, da guerra, a favor dos Estados Unidos. E ele está sempre na lista dos 10 melhores filmes da história do cinema. Então, ser um filme de propaganda também não é um problema, assim. Mas, e agora eu entro num grande mas, tá? Aqui, porque eu já falei de vários filmes que é exatamente isso. Nossa, filmes bons, entretém, Top Gun, que legal. Nossa, esse filme é legal, Missão Impossível. Mas será que é só isso? Eu vejo que a crítica em geral está elogiando o filme como se fosse uma grande obra cinematográfica. E é um filme muito bom mesmo, como eu disse. Mas com o risco de errar feio, porque eu sou aquele cara que dispensaria os Beatles porque bandas de guitarra estão saindo de moda, eu tenho a impressão que esse filme não vai ser muito lembrado daqui a 20 anos. É um filme meio esquecível, apesar de divertido. Ele é o máximo de bom dentro dessa caixinha do entretenimento puro, né? Entretenimento puro e simples, C.S. Lewis, não. De Hollywood
Hollywood. E Hollywood já mostrou que saiu da loucura woke, né? Ela ainda é capaz de entreter, ela ainda é capaz de fazer filmes que as pessoas vão e não ficam lá te dando liçãozinha de moral, tal. Mas agora eu acho que está na hora de a própria indústria se perguntar, será que a gente ainda vai ver algum filme que possa ser considerado uma obra mais profunda, mais adulta, mais inventiva, mais inovadora? É possível que esse meio, o cinema, tenha se esgotado e que para que o cinema exista só sobrou isso mesmo, fazer feijão com arroz, fazer um filme bom, bem acabado, com som perfeito, nossa, aquele som impecável. Porque assim, muitos filmes que eu gosto demais, o som não é o melhor som, não tem muitos efeitos especiais. Você pega, por exemplo, Annie Hall, do Woody Allen, que em português é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. É um filme sobre assunto adulto, não fala... Tudo bem, a gente... É uma época em que se falava de sexo, aquela coisa da liberação sexual, tudo bem, é um retrato de uma época. Mas, pô, é um filme que tem adulto, feito para adulto, com bom humor. No meio tem uma animação, sabe? Ele corre riscos estéticos, e hoje você vê os filmes assim, faz o filminho ali, beleza, não tem, como eu disse, nada contra. Mas será que vai ser só isso? Hollywood falou, não, chega de woke, vamos só ganhar aquele dinheirinho com um filme divertido e acabou? Pode ser que seja também, né? Muitas formas de arte passam por isso. A pintura, por exemplo, teve um esgotamento. A gente não vê mais coisas que tiram o tampo. O meu pai fala muito isso. Nossa, tirou o tampo do cara, o cara explodiu. Okay. Né? A gente tem um esgotamento em termos de inovação e o que sobrou hoje é aquele pastiche, aquele pessoal que... a ideia é pintar fora do quadro, né? Aquelas coisas que você vai inventando só para criar uma novidade. Aí também a novidade pela novidade não serve para muita coisa. Talvez tudo isso seja só um reflexo dessa era de crise e de decadência que a gente passa no mundo. A gente já passou muitas vezes por isso, né? Já passou na Roma, já caiu, teve a Babilônia, teve vários impérios que cresceram e diminuíram, e agora a gente está claramente num momento de crise. Não sei se é o fim de um império, né, do Império Americano que a gente viu aí, ou se é uma passagem só de crise que ele vai retornar aí sendo o grande império, ou se vai virar aquele mundo multipolar, falando aqui como com a linguagem do guinista, né, que o pessoal adora chamar a gente não sabe ainda para onde isso vai. E esses momentos de crise, as pessoas acabam sendo mais hedonistas, mais materialistas. Para um artista produzir uma grande obra, ele tem que, de alguma forma, mesmo que ele não seja uma boa pessoa, tá? Ele tem que ser grande por dentro, né? Tem que ter alguma grandeza ali interior que ele consiga se conectar com algo maior. E a gente vê hoje as pessoas muito pouco preocupadas em crescerem internamente, interiormente, espiritualmente. E eu nem digo só de religião, eu digo em espírito mesmo. Então é mais difícil que aconteça de, entre as bilhões de pessoas que existam, sair um cara que tenha o talento e a grandeza interior ao mesmo tempo, né? Aquela coisa que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então pode ser isso, pode ser também que a gente tenha uma nova era de ouro bem aqui do lado a caminho, não sei. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo meio cansado, sabe? Tentando matar o trampo. A gente tem essa coisa aqui. Gente talentosa, quando mata o trampo, mata muito bem, né? Então a gente consegue ser entretidos por Mavericks, Missões Impossíveis, Fórmula 1s, e os filmes adultos vão sumindo, os temas adultos vão sumindo, e aí sobram os super-heróis, as aventuras, com aquela autoajuda, né? Essa coisa, tudo que eu falei da profundidade do filme, é profundo, mas assim, né? Aquela profundidade meio que clichê, é o clichêzão. Profundo, legal, todo mundo precisa ouvir essa lição de moral, mas é clichê, né? Então Hollywood provou que ainda tem talento, agora falta envelhecer de novo, mas sem perder o entusiasmo e a vontade de inovar, né? E é isso aí, este foi o Cine Quinto, espero que você tenha gostado, não deixe de assistir a nossa programação, a gente tem muitos programas diferentes aqui, Puxando Fio, Geoeconomia, o próprio programa Quinto Elemento, que é uma conversa mais solta entre nós cinco aqui, temos o Trocando as Bolas, que é um pouco mais humorístico e fala de esportes, enfim, aproveita a nossa programação e não deixe de assistir semana que vem aqui mais um Cine Quinto. Aquele abraço e até a próxima.